Capítulo 2, versículo 1. Nós vamos nos pôr de pé e aí nós vamos ler o versículo. Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Carlinhos e vamos estar recebendo a parte de Deus. Depois teremos oração pela cura e libertação nesta noite para a glória de Deus. Na quarta-feira tivemos 6 almas reconciliando, 6 não, acho que 5, né? Reconciliando ao Senhor, e nós glorificamos a Deus por isso. Então vamos nos pôr de pé quem puder aí, e vamos se interceder. E a campanha é essa mesmo, né? Jesus, o Senhor disse para Ezequiel: ponha-te de pé, porque eu falarei contigo. Amém? Então vamos ler o versículo? Vamos? Todos juntos? Vamos ler? Amém? Olha para quem está ao teu lado e diga assim: está tudo bem? Está bem? Então vamos ler em nome de Jesus. 1, 2 e 3. E disse-lhe: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amém? Vamos ler mais uma vez? Vamos? 2 e 3. Não, vamos ler novamente, em nome de Jesus. Ele disse-me, vamos lá, 1, 2, 3. Ele disse-me: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus, deixa a Bíblia e vamos orar só um pouquinho e nós vamos receber o nosso amado. Deus, olha para quem está ao teu lado e diga assim: Deus quer falar contigo. Porque tu, escute uma coisa, tu já estava satisfeito de Deus ter falado só 1, 2, 3, eu não me enjoei. Então diga para o Senhor: Senhor, fala comigo, que o teu servo ouve. Amém? Deus quer falar com quem quer dar ouvido para Ele. Deus quer falar com quem dá ouvido para Ele. Se você der ouvido para Ele, Ele quer falar contigo. Amém? Então diga comigo: fala. Eu estou aqui. E nem Samuel. Pronto para ouvir a tua voz. Agora dá uma salva de palmas para Jesus. Nós vamos receber o nosso amado pastor Carlinhos. Quero comentar a igreja, com a paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui, que é uma igreja que eu me sinto em casa, porque eu a vi nascer. E eu fico feliz em reencontrar o pastor Lira, Nice, os demais irmãos, Tiago. Esses dias eu falei com o Bruno. Tira um pouco do grau que a pastora pediu para mim. Sabe todas as coisas. Mas eu me alegro em estar aqui. Amém? A gente não perder tempo, eu pediria que você pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra no segundo livro da Bíblia. Você chega aqui e aqui você tem que meditar o dia inteiro, orar para Deus falar com você, o que você queria. Capítulo 3. Vou ler 3 versículos para a igreja. Acharam bem? A partir do versículo 7, vou ler o 7, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, ou exatores, né? Porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu.
E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Podem se sentar. Peço aos irmãos que nessa noite eu estou na mesma condição que os irmãos. Fala comigo, Senhor. Porque o teu servo ouve. Sei, os irmãos sabem, bem sabem que Deus, primeiramente, fala com aquele que vai trazer a palavra. Ele traz a palavra, fala, corta primeiro em nós. Mas eu sei que a direção que Deus me deu nessa palavra, o Senhor nessa noite, Ele vai muito mais além daquilo que eu penso e daquilo que você pensa nessa noite. Se nós formos ver a história, o relacionamento de Deus com o seu povo, é uma história linda, uma história de amor, uma história de quem ama. Quem ama, acredita até o final. Quem ama, persevera até o final. Quem ama, luta por aquele a quem ama. E aqui a Bíblia diz que José teve um tempo de exaltação na sua vida. Foi colocado como governador do Egito. Deus honrou ele. E o Senhor é assim mesmo, Ele sempre honra os seus servos. E José ele foi honrado pelo Senhor, a ponto de a sua família vir morar no Egito. E ali o povo de Israel foi multiplicando, foi crescendo. José faleceu. O rei que tinha dado a honra a José, passado o tempo, o povo foi crescendo de uma tal maneira, porque era propósito de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, vocês que estão aqui na campanha, põe-te em pé, eu falarei contigo. Deus ele já está falando desde o início desse trabalho através do povo. E Ele vai continuar falando agora. Quando o Senhor vê que Israel está multiplicando, porque Israel ele foi passar pelo Egito. O Egito não era um local do povo crescer, do povo multiplicar, do povo ser abençoado. Era apenas um processo. Só que o povo foi gostando da terra e foi ficando lá. E o que acontece? Esse rei que honrou José, ele veio a falecer. E assumiu um outro rei, um outro faraó, que não tinha conhecimento das grandezas que o Senhor fez através de José no Egito. E ele se preocupou com o crescimento do povo. E nele nasceu o desejo de oprimir o povo, para que o povo não crescesse mais, porque estava se tornando maior, mais poderoso. Porque aquele que está na presença de Deus, entra no processo de Deus, é para um processo de crescimento, de fortalecimento, de vitória. Isso incomoda quem está ao lado, incomoda quem está ao derredor. Porque enquanto nós estamos embaixo, irmão, as pessoas às vezes até estendem a mão para poder dizer, eu estou ajudando. Mas quando vê que você está crescendo, as pessoas se incomodam com o seu crescimento, com a sua vitória. E foi assim com o faraó. O faraó se incomodou com o crescimento de Israel. E nasceu no coração dele o desejo de lançar a opressão para impedir o crescimento do povo. Só que o nosso Deus é o Deus que está no controle de toda a história. Nada foge da poderosa mão dele. Ainda que seja uma situação adversa na minha vida e na tua vida, Ele ainda continua no controle. Quando nasce esse desejo no coração de Faraó para oprimir o povo, para escravizar o povo, para maltratar o povo, era Deus trabalhando. Fala, nossa, pastor, agora você está trabalhando no meio da opressão, no meio da luta, da adversidade, está. Eu vou te provar por que Deus trabalha no meio da adversidade e Ele até permite que nós venhamos passar por determinadas situações que nós não estamos entendendo hoje.
você. Se o processo que você está passando está doendo, é apenas um processo. Ele tem começo, tem meio e também tem fim. Ninguém que ousou confiar em Deus, que entregou a sua vida a Ele, a Bíblia própria garante, você não vai ficar enganado e nem confundido diante de situação alguma, porque Ele é luz e Ele esclarece para mim e para você qual é o propósito dele nesse processo. Pois bem, o povo está sendo oprimido, passando por aflições, a angústia toma conta do povo. O povo agora começa a se movimentar, começa a buscar aquele que é o Deus de Abraão lá atrás, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles trazem a memória e começam a buscar a presença de Deus. E como é bom buscar a presença de Deus. E a maior atitude que eu e você nós podemos ter diante de Deus, a maior adoração que nós podemos oferecer a Deus, não é apenas quando nós cantamos e entoamos cânticos a Deus, mas é no momento da adversidade que eu abro a minha boca e você abre a tua boca e diz: Senhor, eu continuo confiando em Ti. Tu és o meu Deus. O Senhor fazendo, o Senhor é Deus. O Senhor não fazendo, o Senhor continua sendo Deus. A Bíblia diz aqui, o texto que nós acabamos de ler, diz que a oração subiu. Chegou a presença dele. Qual é a oração que mexe? Sabemos que há uma diferença entre reza e oração. A reza são palavras repetitivas, sem louvor, sem adoração, sem expressão da alma. Você apenas repete frases. Oração é diálogo, é você expor aquilo que você está sentindo e falando com Deus abertamente. Você coloca a alma na sua oração, você coloca fervor na sua oração, você coloca confiança na sua oração, de que tem um Deus que ouve a tua oração. Pois bem, quando a oração ela é sincera e verdadeira, ela sobe. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você pode pensar que não está acontecendo nada na tua vida, mas eu vou te dizer,